Disseram a ela que era apenas uma entregadora. Disseram que ela não pertencia a um lugar como aquela cozinha. Mas em uma noite chuvosa de terça-feira em Manhattan, algo aconteceu. O chefe da máfia mais perigoso da Costa Leste estava sentado na área VIP de seu próprio restaurante com estrelas Michelin. Ele exigiu um prato que seu chefe de cozinha não sabia fazer. Então, uma mãe solteira de 27 anos, com uma jaqueta de entrega encharcada, fez algo que mudaria sua vida para sempre. Ela não apenas entregou a comida, ela a cozinhou. E quando o homem mais implacável de Nova York deu um gole naquela sopa, algo dentro dele se quebrou. Algo que ele havia enterrado desde o dia em que seu avô morreu em seus braços. Porque aquela receita não deveria mais existir. Ela morreu com uma mulher que seu avô procurou por toda a vida. Uma mulher chamada Margaret. E a entregadora, parada em sua cozinha com farinha nas mãos, era a única prova viva de que o segredo de Margaret não havia desaparecido. O que aconteceu a seguir não foi apenas um escândalo. Foi uma guerra. Um confronto de 4 pratos onde o vencedor leva tudo. Uma disputa entre uma mãe solteira trêmula e um chefe com estrelas Michelin. Tudo aconteceu na frente de câmeras, mafiosos e um homem cujo império foi construído com sangue e silêncio. Houve sabotagem. Houve traição. Seu ex-marido apareceu com a polícia e tentou levar sua filha diante das câmeras ao vivo. E quando todos pensavam que ela estava lá acabada, uma menina de 6 anos em uma cadeira de rodas passou por aquelas portas e mudou tudo. Você acha que sabe como isso termina? Acredite em mim, você não sabe. Esta é a história de como uma receita de $3 colocou o homem mais temido de Nova York de joelhos. E como uma única tigela de sopa expôs um segredo de 40 anos que conectou 2 famílias através de oceanos, guerras e uma história de amor que nunca teve seu final, até agora. Se esta história te emocionou, capricha no like. Isso ajuda muito o canal a crescer. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso esta noite. E se você ainda não se inscreveu, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhuma história. Vamos entrar nas sombras daquela tempestade. Ao momento exato em que Bennett chegou à porta dos fundos do Noctis, um mundo que ela nunca deveria ter visto. A chuva de Manhattan não tinha piedade de ninguém, e naquela noite ela caía como se o céu inteiro estivesse tentando afogar a cidade. Ara Bennett se curvava sobre sua velha bicicleta elétrica. As rodas cortavam poças de água preta que refletiam luzes de neon borradas. Sua jaqueta de entrega estava encharcada há 3 horas, desde que a chuva começou no meio de sua 9ª corrida da noite. Mas ela não parou, porque cada entrega significava $6, e $6 era metade de uma caixa de remédio para o coração de Josie. Seu telefone vibrou dentro do bolso no peito. Ela sabia quem estava ligando antes de olhar para a tela, porque o hospital só ligava às 9 da noite quando as notícias eram ruins. Ela parou sob o toldo de uma lavanderia fechada, com as mãos trêmulas, não de frio, mas de medo, e atendeu. A voz do diretor financeiro do hospital era educada, mas afiada como uma lâmina cirúrgica. Ele a informou que a conta médica estava atrasada em 30 dias, que a cirurgia cardíaca de Josie, no valor de $200 mil, não poderia ser agendada sem um depósito mínimo, e que se o pagamento não fosse feito nos próximos 60 dias, a dívida iria para a cobrança. Ara disse "eu entendo" 2 vezes. Obrigada uma vez e encerrou a chamada. Ela ficou parada sob o toldo, observando a chuva cair. Então abriu o aplicativo de entregas. Ainda havia mais 3 pedidos naquela noite. 3 viagens a mais significavam $18. $18 significavam 3 pacotes de macarrão para a próxima semana. Ela começou a pedalar novamente. O estúdio de Ara no Queens era tão pequeno que, se ela ficasse no meio da sala e esticasse os braços, as pontas dos dedos quase tocavam as 2 paredes. A geladeira continha uma caixa de leite perto da data de validade e meio pacote de queijo fatiado, mas todas as paredes estavam cobertas com desenhos de giz de cera. Desenhos de Josie, sua filha de 6 anos, com cabelos castanhos cacheados, olhos grandes como castanhas e um pequeno coração que falhava lentamente dentro de seu peito magro. Em todos os desenhos, Josie desenhava sua mãe cozinhando. Não entregando comida, mas cozinhando. Porque Josie se lembrava daquelas noites em que Ara ainda cozinhava para ela, antes que o dinheiro acabasse e, com ele, o tempo também. Ara olhava para aqueles desenhos todas as noites quando chegava em casa e pensava em Margaret.
Sua avó havia morrido 2 anos antes, mas a pequena cozinha no Queens ainda parecia carregar o cheiro de manjericão e tomates cozidos. Se Ara fechasse os olhos por tempo suficiente, Margaret costumava ficar exatamente onde Ara estava agora. Uma mão mexendo uma panela de molho, sua boca cantando uma canção folclórica italiana que ela nunca traduziu. Ela ensinou a Ara tudo o que sabia, não através de livros ou salas de aula, mas através das mãos, do nariz, da língua. Prove, ela sempre dizia. Não meça. Medir é para engenheiros. Cozinhar é para o coração. Ara não sabia onde ela tinha aprendido tudo aquilo. Margaret apenas dizia que havia aprendido em casa, muito longe. Então, ficava em silêncio, seus olhos se voltando para um lugar que Ara nunca poderia alcançar. Agora ela se fora, levando todas as respostas consigo para o túmulo. E Ara estava entregando comida para outras pessoas em vez de cozinhar para si mesma. Seu telefone tocou. Um novo pedido. Endereço de entrega. Noctis, Tribeca. Gorjeta estimada. $15. Ara olhou para o endereço. Ela conhecia o Noctis. Quem em Nova York não conhecia? O restaurante onde pessoas comuns tinham que reservar com 6 meses de antecedência e pagar $400 por pessoa para jantar. Ela tocou em aceitar, puxou o capuz sobre a cabeça e pedalou em direção a Tribeca, em direção à porta dos fundos de um mundo ao qual ela não pertencia. A porta dos fundos do Noctis ficava no final de um beco estreito em Tribeca, sem placa, sem luz de boas-vindas. Apenas uma pesada porta de aço com uma câmera de segurança vermelha piscando acima dela. Ara encostou sua bicicleta elétrica na parede, um braço segurando um saco de comida de um pequeno restaurante italiano a 4 quarteirões de distância. Um pedido feito privadamente para a equipe da cozinha do Noctis, porque o turno da noite não recebia refeição. Ela bateu. Ninguém abriu. Ela bateu de novo, mais forte, e a porta se abriu por dentro. Um jovem cozinheiro com o rosto vermelho e um avental manchado de molho tropeçou para fora, curvou-se e vomitou ao lado das latas de lixo. Ara passou por ele, entrou, e a primeira respiração que deu a fez parar de repente. O cheiro de manteiga dourando misturado com o aroma de lagosta no vapor. A riqueza acentuada do vinho tinto evaporando de uma panela quente. E mais longe, escapando pela porta vai-vem que separava a cozinha do salão principal, vinha o cheiro de velas de cera de abelha e perfume caro. O cheiro de um mundo que Ara nunca havia tocado. Ela espiou pela fresta e viu o salão do Noctis com seus próprios olhos pela primeira vez, não através de fotos online. Mármore preto com veios brancos se espalhava pelo chão, refletindo a luz de centenas de lâmpadas baixas sobre cada mesa. O teto era alto e escuro, como um céu sem estrelas. Cada mesa ficava longe o suficiente da próxima para que nem mesmo um sussurro pudesse ser ouvido. Tudo era escuro, submerso, caro de uma forma que fazia as pessoas baixarem a voz no momento em que entravam. Então Ara olhou para si mesma, sua jaqueta de entrega molhada pingando no chão de aço inoxidável da cozinha. Seus tênis velhos cobertos de lama, seu cabelo grudado na testa. E ela entendeu na hora que era o tipo de coisa que não deveria existir em um lugar como aquele. Mas a cozinha à sua frente era ainda mais caótica do que a tempestade lá fora. 2 cozinheiros de linha estavam sentados no chão, perto das prateleiras de especiarias. Um enrolava uma bandagem em um braço queimado por óleo respingado. O outro, encostado na parede com os olhos fechados, esgotado após um turno de 14 horas. Panelas e frigideiras estavam empilhadas na pia. Pratos sujos empilhados como torres. Gritos ecoavam da cozinha principal. Mas antes que Ara pudesse ver quem estava gritando, uma mão agarrou seu ombro e a puxou para trás. Silas Grant, o gerente do Noctis, de 40 anos, cabelo penteado para trás com gel. Ele usava um terno preto engomado e rígido, que parecia deslocado em uma cozinha que queimava como um campo de batalha. Ele olhou para a Ara de cima a baixo, com o olhar de um homem que estuda uma ferramenta, não um ser humano. Onde está a comida? Ele arrancou o saco de entrega de suas mãos, jogou-o para o cozinheiro mais próximo e se virou para ela. Ele não disse obrigado. Ele disse, você sabe lavar pratos? Ara piscou. Eu sou a entregadora. Preciso de uma assinatura e depois vou embora. Eu perguntei se você sabe lavar pratos, Silas repetiu, sua voz inalterada. 2 dos meus funcionários da cozinha desmaiaram.
Hoje é a noite mais importante do ano. E minha cozinha está com falta de pessoal. Fique 3 horas, lave pratos, carregue bandejas, limpe o chão e eu te pago $200 em dinheiro assim que terminarmos. $200? Ara pensou na mensagem do hospital ainda brilhando na tela do telefone em seu bolso. $200 era 1/10 do depósito mínimo. $200 eram quase 4 meses de remédios especializados para o coração de Josie. $200 era algo que ela não podia recusar, mesmo que cada instinto lhe dissesse para sair daquele lugar imediatamente. Silas tirou a carteira, contou 5 notas de $20 e as colocou na mão dela sem olhar. Os aventais estão na prateleira da esquerda. Não saia da cozinha. Não olhe para o salão. Não fale com ninguém. Você não existe aqui esta noite. Entendido? Ara guardou o dinheiro no bolso interno de sua jaqueta, amarrou um avental sobre o casaco de entrega que ainda pingava a água da chuva e foi para a pia. Ela não sabia que em 2 horas aquela porta vai-vem se abriria e um homem entraria neste restaurante. Um homem cujo silêncio por si só era suficiente para fazer a cidade inteira prender a respiração. Ara estava esfregando uma pilha de panelas enegrecidas com resíduos queimados quando sentiu algo, antes mesmo de ver. Não foi um som, foi o desaparecimento do som. O salão de jantar, além da porta vai-vem, onde segundos antes havia risos suaves, o tilintar de copos, o raspar de facas contra a porcelana, de repente ficou em silêncio mortal, como se alguém tivesse desligado a energia de toda a sala. Ara espiou pela fresta da porta. Ela viu acontecer em uma sequência tão precisa quanto uma reação em cadeia. Primeiro, um garçom servindo vinho parou no meio do movimento, a garrafa suspensa no ar. Então, 3 homens de terno na mesa mais próxima da entrada pararam de falar no mesmo instante, como se alguém tivesse ordenado silêncio. Uma mulher usando um colar de diamantes pousou sua taça de champanhe tão suavemente que não fez som algum e baixou os olhos para o prato, como se aquela salada de repente se tornasse a coisa mais fascinante de sua vida. Os garçons alinhados ao longo da sala ficaram mais retos, ombros alinhados, olhos baixos para o chão, nenhum deles ousando olhar para cima. Todo o Noctis, lotado com mais de 60 dos clientes mais ricos de Manhattan, havia se transformado em uma sala cheia de figuras de cera que podiam respirar. Então Ara viu o porquê. Um homem entrou pela porta da frente. Ele não andava rápido. Ele não andava devagar. Ele andava com o ritmo de um homem que era dono do chão sob seus sapatos. 36 anos, alto, ombros largos sob um terno preto feito sob medida, sem um único vinco, embora a chuva caísse em torrentes lá fora. Cabelo preto, um maxilar bem definido e olhos que ela viu apenas por um momento através da fresta da porta. No entanto, foi o suficiente para fazê-la recuar por instinto. Aqueles olhos não eram frios. O frio pode aquecer. Aqueles olhos eram vazios, como o fundo de um poço à noite, como se a emoção fosse um luxo que ele havia descartado há muito tempo. Atrás dele, exatamente 2 passos atrás, vinha outro homem, maior, com ombros como uma porta de armazém. Seus olhos não estavam no homem à sua frente, mas varrendo a sala da esquerda para a direita, do teto ao chão, avaliando cada canto, cada saída, cada mão e onde ela repousava. Bryn Corsetti, ex-militar, o braço direito de Cale Marchetti, o homem que o submundo de Nova York dizia não precisar de uma arma porque ele mesmo já era uma arma. Cale Marchetti caminhou direto para a mesa VIP junto à parede de vidro com vista para Manhattan. Ninguém o guiou até lá, porque ninguém precisava. Aquela mesa estava sempre vazia. Aquela mesa estava sempre esperando. Ele se sentou, sem olhar para o menu, sem olhar para ninguém, apenas olhando para fora através do vidro, onde a chuva escorria em riachos, como se a própria cidade estivesse chorando. Na cozinha, Silas Grant ouviu a mensagem sussurrada da equipe de garçons através de seu fone de ouvido e seu rosto mudou instantaneamente. A arrogância que ele usara ao dar ordens a Ara desapareceu, substituída por algo muito mais primitivo. Algo que Ara reconheceu na hora, porque ela já tinha visto em seu próprio rosto toda vez que abria outro aviso de dívida do hospital. Medo. Silas alisou o cabelo, respirou fundo e saiu para o salão de jantar. Ara observava pela fresta da porta. Silas parou ao lado da mesa VIP,
curvando-se ligeiramente, e Cale Marchetti não levantou o olhar quando falou. Sua voz era baixa, suave, o tipo de voz que nunca precisou de volume porque nunca na vida precisou se repetir. Bisque de lagosta, estilo siciliano, receita de Salvatore. Ele saberá o que quero dizer. Então ele fez uma pausa, seu dedo batendo na mesa de mármore uma vez, uma única batida medida. Se você não conseguir fazer, acho que este prédio ficaria melhor como um estacionamento. Silas não acenou com a cabeça. Silas não disse sim, senhor. Ele apenas se virou e Ara viu sua mão tremendo enquanto ele empurrava a porta da cozinha. Ela não sabia quem era Cale Marchetti. Ela não sabia que ele era dono do Noctis, dono de metade das docas ao longo da borda sul de Manhattan, dono de prédios onde a luz por dentro era dinheiro e a escuridão por fora era sangue. Ela não sabia que no ano passado, um restaurante no Brooklyn havia servido vinho falsificado a um de seus convidados. E 2 semanas depois, esse restaurante queimou até o chão às 3 da manhã. Os bombeiros encontraram uma única garrafa de vinho verdadeiro colocada na calçada em frente às cinzas, como uma mensagem. Ara não sabia de nada disso. Ela só sabia que o homem que havia dito algumas palavras quietas naquela mesa havia transformado Silas Grant, o homem que 2 horas antes a olhara como se ela fosse um trapo, em alguém agora parado no meio da cozinha, com o rosto de um homem prestes a morrer. Bisque de lagosta, estilo siciliano, receita de Salvatore. Silas repetiu cada palavra para Raphael Thorne, como se estivesse lendo uma sentença de morte. Raphael estava no meio da cozinha, sua faca no meio de fatiar cebolas. E sua mão parou no ar. 45 anos, treinado no Le Cordon Bleu de Paris, 14 anos liderando uma cozinha Michelin, capa de 3 revistas de culinária. Raphael Thorne nunca tinha ouvido ninguém mencionar a frase receita de Salvatore até esta noite. Qual Salvatore? Raphael perguntou, sua voz ainda calma, mas a faca já havia sido posta de lado. Salvatore Marchetti, disse Silas, e esse nome por si só foi suficiente para tornar o ar na cozinha mais pesado. O avô de Cale, estilo siciliano antigo, não a sua bisque. Raphael ficou em silêncio por 3 segundos e então explodiu. Ele varreu a mão pela tábua de corte, fazendo o coentro picado cair no chão, a tigela de aço inoxidável batendo contra o azulejo por toda a cozinha. Eu sou um chefe de escola francesa, ele rugiu, seu rosto ficando vermelho do pescoço à testa. Eu cozinho aqui há 14 anos. Minha bisque é pesada em creme, pesada em manteiga, estilo clássico da Normandia. Que diabos é estilo siciliano? Emulsão de casca de lagosta assada, caldo reduzido por 6 horas, sem creme, claro e puro. É completamente diferente. Essas 2 coisas nem são do mesmo planeta. Ele se lançou em direção à geladeira, abriu-a com um puxão e a bateu com força. Não temos caldo de lagosta preparado para esse estilo. Não temos caldo reduzido. Leva 6 horas para fazer do zero. 6 horas. Ele vai esperar 6 horas? Ele já esperou 5 minutos, disse Silas, sua voz seca como areia. E ele não é um homem que gosta de esperar. Então diga a ele que estamos sem ingredientes. Diga a ele que a cozinha está quebrada. Diga a ele qualquer coisa. Dizer a Cale Marchetti que sua própria cozinha está quebrada? Silas olhou para Raphael como se ele tivesse perdido o juízo. Você quer que eu vá lá e diga ao homem que queimou um restaurante inteiro por causa de uma garrafa de vinho falso que seu restaurante não pode fazer uma tigela de sopa? Raphael chutou a lata de lixo. Ela rolou pelo chão da cozinha, o lixo se espalhando, e ninguém o pegou. Ele arrancou o avental do pescoço, jogou-o no balcão de aço inoxidável e foi direto para a sala de descanso nos fundos, batendo a porta atrás de si. O clique da fechadura ecoou no silêncio de toda a cozinha. Ninguém disse nada. Jude Lawson e o subchefe de 24 anos estava perto do fogão a gás com os olhos arregalados, uma mão ainda segurando a concha, embora ele tivesse esquecido que a estava segurando. Seu rosto ficou pálido, seus lábios tremendo levemente, porque ele entendia melhor do que ninguém que se Cale Marchetti não tivesse sua tigela de biscuit nos próximos 10 minutos, o Noctis poderia não apenas perder uma estrela Michelin, mas também seu teto. Silas se virou para a equipe restante da cozinha, seus rostos exaustos, aterrorizados, nenhum deles disposto a encontrar seus olhos. Ele engoliu em seco.
Sirvam a bisque normal, ordenou Silas, sua voz baixa, mas urgente. Aqueçam, salpiquem algo extra por cima para parecer diferente. Talvez ele não perceba. Ele vai perceber. A voz veio do canto, perto da pia. O lugar para onde ninguém tinha olhado. O lugar de onde ninguém esperava que viesse uma voz. Ara estava lá, as mãos ainda molhadas de sabão, o avental úmido contra sua jaqueta de entrega, o cabelo grudado na testa. Todos os olhos na cozinha se voltaram para ela. Silas se virou e a encarou. O que você acabou de dizer? Ele vai perceber, repetiu Ara, sua voz tremendo um pouco, mas sem parar. A bisque normal deste restaurante é engrossada com creme de leite e farinha. O estilo siciliano não usa creme. Se você servir uma bisque com creme para alguém que pediu o estilo siciliano, ele sentirá o gosto da farinha na primeira colherada. Ele saberá que você mentiu. E eu acho que você não quer que isso aconteça. Silêncio. Silas se aproximou de Ara, estreitando os olhos. E o que uma entregadora sabe sobre a diferença entre bisque francesa e bisque siciliana? Eu conheço a receita, disse Ara. Seu coração batia tão forte que ela podia ouvi-lo em seus ouvidos. Mas ela já havia soltado a panela na pia e colocado as mãos ao lado do corpo, firmes. Não a versão de redução de 6 horas. Este estilo é emulsão de casca assada. Asse as cascas de lagosta até que estejam quase queimadas. Deglaceia com conhaque, não com xerez, e engrosse com arroz arbóreo em vez de creme. O amido do arroz dá corpo sem turvar o sabor. Eu posso fazer em 20 minutos se a cozinha tiver lagosta viva e conhaque. Silas riu, não uma risada feliz, um som seco e agudo. O tipo de risada que um homem faz quando acha que acabou de ouvir uma piada. Você lava pratos. Você não cozinha bisque Michelin. Minha avó me ensinou, disse Ara, e sua voz não tremeu agora, porque no momento em que mencionou Margaret, algo mais firme que o medo se infiltrou nela. Minha avó cozinhou assim a vida inteira. Ela aprendeu na Sicília antes de vir para a América. Silas olhou para a porta da sala de descanso, onde Rafael estava escondido. Olhou para Jude parado ali, tremendo. Olhou para o relógio na parede, o ponteiro dos minutos avançando mais uma marca. Então ele olhou de volta para Ara, a entregadora encharcada com sabão ainda nas mãos, e entendeu que entre uma aposta louca e nada, a aposta louca ainda era melhor. 15 minutos, disse Silas, sua voz tão baixa que apenas Ara pôde ouvir. Se ele odiar, eu não vou apenas te expulsar daqui. Vou garantir que você nunca mais entregue um pedido nesta cidade. Conheço pessoas em todos os aplicativos de entrega de Nova York. Você não ganhará um único dólar entregando comida a partir de hoje à noite. Você entende? Ara entendia. Ela entendia que os próximos 15 minutos poderiam tirar a única renda que ela tinha para alimentar sua filha. Ela também entendia que lá fora havia um homem esperando por uma tigela de sopa, e nesta cozinha não havia ninguém além dela que soubesse como fazê-la. Ela se afastou da pia, secou as mãos no avental e disse as duas únicas palavras que precisava dizer. Eu cozinho. Ar apertou os laços do avental sobre sua jaqueta de entrega ainda úmida. Prendeu o cabelo com um elástico que tirou do pulso e avançou para a linha de cozimento principal do Noctis. A equipe da cozinha olhou para ela como as pessoas olham para um gato de rua que de alguma forma pulou no palco de uma casa de ópera. Ela não olhou de volta para eles. Ela olhou para o tanque de frutos do mar vivos no canto da cozinha, onde 3 lagostas do Maine rastejavam lentamente sobre uma cama de gelo. Ela mergulhou a mão no tanque, a água fria cortando sua pele, e tirou 2 delas. Jude se aproximou como se fosse ajudar, mas antes que sua mão pudesse se levantar, Ara já havia pegado a faca do chefe, virado a lagosta e descido a lâmina em um único corte pela cabeça. Rápido, limpo o suficiente para que Jude se encolhesse e recuasse, sem hesitação. Nem um segundo perdido. Aquele não era o corte de alguém que lavava pratos. Aquele era o corte de alguém que havia feito isso milhares de vezes. Ara separou as cascas dos corpos das lagostas a uma velocidade que fez toda a cozinha prender a respiração. A carne ela reservou, gentilmente, cuidadosamente, porque seria a guarnição no final. Mas o que ela precisava era da casca, aqueles pedaços irregulares de casca de lagosta vermelho-alaranjada, a coisa que 99% dos chefes teriam jogado direto no lixo. Ela jogou tudo em uma frigideira de ferro fundido seca.
Sem óleo, sem manteiga, nada. Então aumentou o fogo ao máximo. O primeiro chiado soou agudo e seco, e então o cheiro começou a subir. O cheiro do oceano, o cheiro de sal, o cheiro da armadura de marisco sendo rasgada pelo calor e liberando a essência que havia escondido dentro. Um aroma salgado, selvagem, primitivo, tão vívido que Jude inspirou e seus olhos se arregalaram, porque ele nunca havia sentido algo assim vindo de uma panela na cozinha do Noctis. "Você está queimando!" Jude gritou quando viu os pedaços de casca passando de vermelho para marrom escuro, com bordas pretas aparecendo nas partes mais finas. "Caramelizando", corrigiu Ara, seus olhos nunca deixando a panela. Ela sabia exatamente onde estava a linha entre caramelizado e queimado. E essa linha era tão fina quanto um fio de cabelo. Margaret a ensinara a encontrá-la não com os olhos, mas com o nariz. O instante em que a fumaça mudava de doce para amarga era o momento de agir. Naquele exato segundo, Ara pegou a garrafa de conhaque na prateleira de licores de cozinha. Ela a inclinou e derramou diretamente na panela fumegante. O som veio primeiro. Uma explosão forte, e então a chama subiu. Uma coluna de fogo laranja disparou da panela até a coifa de exaustão acima. A luz banhou o rosto de Ara por uma fração de segundo. Cabelos se soltaram de seu coque torcido e caíram sobre seus ombros. O suor brilhava em sua testa. Mas seus olhos, aqueles olhos não piscaram. Eles permaneceram fixos na chama, depois na panela, e de volta à chama novamente, com o tipo de foco que Jude só tinha visto em um lugar antes, nos olhos de atiradores de elite em filmes de guerra. O fogo morreu. O conhaque queimou seu álcool e deixou para trás uma camada de líquido âmbar escuro cobrindo as cascas de lagosta, agora quase pretas. Ara se virou, sua mão esquerda pegando um punhado de mirepoix já picado no balcão. Cenoura, cebola, aipo, cortados tão finos que pareciam picados, e jogou na panela. Sua mão direita já havia aberto o recipiente de arroz e ela espalhou um punhado de arbóreo no meio da mistura que borbulhava violentamente. "Arroz?" Silas se inclinou do canto da cozinha, onde contava cada segundo contra o relógio. "Você está colocando arroz na sopa? Você está louca?" "Amido", disse Ara, sua voz cortada, não porque quisesse parecer fria, mas porque não tinha um segundo a perder com explicações. "Dá corpo sem turvar o sabor. O creme mataria a lagosta. O arroz não, truque da minha avó." Ela despejou caldo de galinha, a única coisa na cozinha boa o suficiente para usar de improviso. Então manteve o fogo alto e deixou a mistura ferver com força. A espuma subiu até o topo e ela a removeu com uma concha em movimentos rápidos e exatos, como uma máquina, e então baixou o fogo. Ela pegou o mixer de imersão, mergulhou-o na panela e ligou. O som de casca de lagosta, arroz e vegetais sendo esmagados juntos encheu o ar, transformando-se em uma mistura espessa, grosseira e turva. Ela pegou um chinoise fino, o coador em forma de cone que toda a cozinha Michelin tinha, e despejou a mistura através dele. Primeira passagem, o líquido escorreu, deixando os sólidos para trás. Ela despejou o líquido de volta, bateu novamente, coou uma segunda vez e depois uma terceira. A cada passagem, o líquido ficava mais liso, mais claro, e sua cor mudava de uma opacidade turva para algo que fez Jude se aproximar sem perceber que estava se movendo. Não era o rosa pálido e rico da bisque que o Noctis costumava servir. Era a cor de ferro enferrujado, profundo, escuro, brilhante como laca, com uma fina camada de óleo natural de lagosta flutuando na superfície e captando a luz da cozinha em um brilho de arco-íris. O cheiro que subia da panela havia mudado completamente agora. Sem fumaça, sem álcool, apenas o mar, o cheiro do próprio fundo do oceano, denso e em camadas, e tão complexo que Silas, que odiara Ara desde o primeiro segundo em que a viu, inspirou profundamente sem querer, e nem percebeu que seus olhos haviam se fechado. Ara pegou uma tigela de porcelana larga e rasa da prateleira, do tipo que o Noctis usava para seus pratos de assinatura. Ela colocou a bisque nela, o suficiente para cobrir o fundo com uma profundidade de 2 articulações de dedo. No centro, ela colocou um medalhão de lagosta delicadamente escalfado em manteiga, a carne branca marfim se destacando contra o fundo vermelho ferrugem.
Um único raminho de cerefólio, verde e delicado, repousava sobre a carne. E, finalmente, uma gota de óleo de limão, apenas uma, caiu na superfície da bisque e se espalhou em um pequeno círculo brilhante, como uma gota de luz do sol na água. Ara empurrou a tigela em direção a Silas. 13 minutos. Ela tinha 2 minutos restantes. Silas olhou para a tigela de sopa. Ele olhou para Ara. Ele não disse nada. Ele levantou a tigela em uma bandeja de prata, passou pela porta vai-vem para o salão de jantar e desapareceu. Ara ficou onde estava, no meio da cozinha, uma mão apoiada no balcão de aço inoxidável, e pela primeira vez desde que subiu ao fogão, ela se permitiu respirar. Silas colocou a tigela de bisque na mesa VIP, suas mãos firmes de uma maneira quase chocante, porque por dentro ele estava se desfazendo. Então recuou um passo na perfeita forma de serviço do Noctis e ficou esperando. Kaylee Marquette não olhou para a sopa imediatamente. Ele estava lendo uma mensagem em seu telefone, seu dedo movendo-se lentamente pela tela, e Silas teve que ficar ali, dentro de um silêncio onde cada segundo se estendia por um ano. Então, Kaylee virou o telefone com a tela para baixo na mesa e olhou para a tigela pela primeira vez. Ele não pegou a colher. Ele se inclinou, apenas inclinando levemente a cabeça, e inspirou, lento, profundo, como se não estivesse cheirando comida, mas uma memória. E aquele cheiro acabara de abrir uma porta dentro dele que ele havia trancado há muito tempo. Bryn Corsetti estava sentado na mesa ao lado, seus olhos ainda varrendo a sala. Mas naquele momento, Bryn olhou para Kaylee e sua mão se apertou na coxa. Porque em 11 anos seguindo Kaylee Marquette através de guerras subterrâneas, noites de sangue e pólvora, Bryn nunca tinha visto o que estava acontecendo no rosto do senhor do crime. O gelo estava rachando. Não derretendo, Kaylee Marquette não era o tipo de homem que derretia, mas algo sob o gelo estava se movendo, como um lago congelado começando a se partir por dentro antes de se abrir na superfície. Kaylee pegou a colher, tomou uma colherada, não muito, apenas o suficiente para a bisque vermelho ferrugem cobrir sua cavidade, levou à boca, provou, pousou a colher e não disse nada. 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos. Silas ficou ao lado da mesa, o suor começando a escorrer por suas costas sob o paletó. Ele não ousava falar, não ousava se mover, não ousava respirar muito forte. 20 segundos. Kaylee olhou para a tigela como se estivesse olhando para o túmulo de alguém. Seus olhos estavam vermelhos. Não havia lágrimas. Kaylee Marquette não chorava. Talvez ele tivesse esquecido como. Ou talvez nunca tivesse aprendido. Mas aquela vermelhidão não podia ser escondida. Ela se espalhava para dentro a partir das bordas de seus olhos e sua mandíbula se travou. Os músculos em suas têmporas se contraindo e relaxando como se ele estivesse engolindo algo de volta para o peito que estava tentando subir. Então ele falou. Não alto. Sua voz nunca precisou ser alta. Quem cozinhou isso? 4 palavras. E todo o salão do Noctis, 60 convidados, 12 garçons, já em silêncio desde o momento em que ele entrou, caiu em uma quietude ainda mais profunda. O tipo de silêncio onde, se um alfinete caísse no chão de mármore, todos na sala ouviriam. Silas engoliu em seco. Senhor Marquette, o chefe Rafael preparou a seu pedido especial e ele espera. Silas. Apenas uma palavra. Seu nome. Mas a maneira como Kaylee a disse, suave, lenta, sem levantar a voz, carregava algo que fez Silas parar no meio da frase como se tivesse sido atingido. Kaylee levantou os olhos e olhou diretamente nos de Silas. E aquele olhar não era de raiva. Era muito pior que raiva. Era o olhar de um homem que sabia que estava sendo enganado e estava dando ao mentiroso exatamente uma chance de se corrigir antes que tudo se tornasse impossível de reparar. Rafael Thorne cozinha francês. Ele cozinhou francês a vida inteira. Ele não sabe que esta receita existe. Kaylee empurrou a tigela para frente por uma polegada. Esta é a receita do meu avô, Salvatore Marchetti, e meu avô a compartilhou com apenas uma pessoa no mundo. Ele fez uma pausa. Uma mulher. O silêncio ficou tão pesado que Silas o sentiu pressionando seu peito. Quem cozinhou isso, Silas? E desta vez, se você mentir para mim, eu vou me lembrar. Silas abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu.
Ele olhou para a porta da cozinha e talvez essa tenha sido a resposta mais honesta que ele poderia dar. A porta vai e vem se abriu do lado da cozinha. A Ara passou por ela. Ela ainda usava a jaqueta de entrega que havia secado um pouco, mas ainda estava amassada e carregava o cheiro azedo da chuva. Um avental manchado de caldo e casca de lagosta. Seu cabelo solto e bagunçado. Seus tênis deixando sujeira no chão de mármore preto polido. Ela parecia algo que não pertencia àquela sala. E ela sabia disso. Todos na sala sabiam disso. Mas ela continuou andando, porque 15 minutos antes ela havia feito sua aposta e agora viera para coletar o resultado. Eu cozinhei. 2 palavras. Sua voz não se projetou porque o salão era muito grande. Mas no silêncio absoluto do Noctis naquela noite, essas 2 palavras chegaram a Kaylee Marquette tão claramente quanto uma batida na porta. Kaylee olhou para ela. Não um olhar de relance, não um olhar passageiro. Ele olhou para ela como um homem olha para uma pintura em um museu, da cabeça aos pés e de volta para cima, parando em seus olhos. Ara não desviou o olhar. Ela estava com medo. Medo suficiente para que seus joelhos quisessem ceder. Mas Margaret a ensinara que quando se está diante do fogo, nunca se vira às costas. E ela estava enfrentando o maior fogo de sua vida. Qual é o seu nome? Que ele perguntou. Ara Bennett. Kaylee não se moveu, mas algo mudou. Não em seu rosto, dentro de seus olhos. Como se o sobrenome Bennett o tivesse atravessado como uma bala, entrando por um ouvido e saindo por suas costas, deixando para trás um buraco que ele tentava não deixar ninguém ver. Bennett, ele repetiu lentamente, uma sílaba de cada vez. Então, com uma voz baixa o suficiente para que apenas Ara e Bryn pudessem ouvir, ele disse um nome. Margaret. Não uma pergunta. Uma resposta a uma pergunta que ele carregara por anos. Desde o dia em que seu avô segurou sua mão em uma cama de hospital e disse aquele nome uma última vez antes de fechar os olhos. Ara piscou. Você conhecia minha avó? Você conhecia Margaret? Kaylee perguntou de volta. E sua voz havia mudado agora, despojada daquela borda fria e áspera, substituída por algo mais rude, como se alguém tivesse acabado de fechar a mão em volta de sua garganta. Margaret Bennett, ela era minha avó, disse Ara. Ela me ensinou essa receita. 10 segundos de silêncio, mais longos do que qualquer outro na história do Noctis, mais longos até do que o silêncio quando Kaylee entrou pela primeira vez. Porque aquele silêncio anterior fora de medo, e este silêncio era algo que ninguém na sala sabia como nomear. Kaylee olhou para Ara, depois olhou para a tigela de bisque. Então ele olhou de volta para ela, e pela primeira vez naquela noite ele se levantou. A sala inteira parou de respirar. Bryn já havia deslizado a mão para dentro do casaco por reflexo, antes de perceber que o que estava acontecendo não era uma ameaça. Kaylee não caminhou em direção a Ara. Ele ficou onde estava e falou alto o suficiente para ser ouvido. Você não vai embora esta noite. Então ele se virou para Bryn e com apenas um aceno de cabeça, sem uma única palavra, Bryn entendeu. O ex-soldado se levantou, abotoou o casaco, moveu-se para o local mais próximo da entrada e ficou ali como uma estátua. Ninguém entrava. Ninguém saía. Não até que Kaylee permitisse. Ara estava no meio do salão do Noctis, uma entregadora com uma jaqueta de chuva cercada por um mar de ternos pretos e diamantes, e ela entendeu que sua vida acabara de tomar um caminho onde ela não conseguia ver o caminho de volta. Ara voltou ao Noctis às 9 horas em ponto, como Kaylee havia instruído antes de ela sair na noite anterior. À luz do dia, o restaurante parecia completamente diferente. A luz natural entrava pelas altas janelas de vidro. O mármore brilhava em vez de engolir a luz das velas, e o luxo não carregava mais aquele mistério perigoso da noite anterior. Parecia exposto agora, frio, como o esqueleto de algo bonito depois que toda a pele foi arrancada. Bryn estava esperando por ela na entrada dos fundos. Ele a conduziu por um corredor privado e até o segundo andar, onde havia uma sala VIP que os hóspedes comuns nem sabiam que existia. Era uma sala pequena com apenas uma mesa redonda, 4 cadeiras de couro preto e uma janela com vista para os telhados de Tribeca. Kaylee já estava lá, um expresso à sua frente, e na mesa ao lado da xícara havia um arquivo fino e uma fotografia em preto e branco virada para baixo. Ele não convidou Ara para se sentar. Ele apenas a observou entrar, e ela mesma puxou a cadeira.
Ela já havia entendido na noite anterior que Kelly Marquette não era o tipo de homem que espera alguém se sentir confortável antes de começar a falar. Ara Bennett, disse Cale, abrindo o arquivo. 27 anos, nascida no Queens, Nova York, mãe solteira, filha chamada Josie Bennett, 6 anos, doença cardíaca congênita, atualmente em tratamento no hospital. Conta do hospital atrasada em 30 dias. Custo total estimado da cirurgia, $200 mil. Nenhum seguro suficiente para cobrir. Renda principal, entrega de comida por aplicativo, com média de $42 por dia. Ara não se surpreendeu por ele saber. Ela se surpreendeu por ele saber tão rápido. Ela ficou quieta, com as mãos no colo, e esperou. Ex-marido, Damon Cole, continuou Cowley, sua voz plana e uniforme, como se estivesse lendo uma lista de compras. 30 anos, viciado em jogos de azar, acusações anteriores de violência doméstica. Foi embora quando você estava grávida de Josie. Atualmente deve à família Volkov $150 mil em dívidas de jogo. Cale parou ali e pela primeira vez sua voz mudou. Não muito, apenas mais lenta, como se as próximas palavras precisassem pousar nos ouvidos de Ara, uma sílaba de cada vez. Damon está usando a guarda compartilhada de Josie para pressioná-la. Ele ameaçou entrar com pedido de guarda exclusiva se você não pagar a dívida dele com os Volkov. Ele não quer a criança. Ele quer que você pague, porque os Volkov estão o pressionando e ele está passando essa pressão para você. Ara sabia. Ela vivia sob essa sombra há 2 anos. Cada mensagem de Damian era uma lâmina. Cada carta de seu advogado era uma noite sem dormir. Mas ouvir alguém ler aquilo em voz alta como fatos, nus e frios, e despidos de qualquer piedade na voz, a fez se sentir exposta de uma maneira diferente. Como se toda a sua miséria tivesse sido espalhada sobre a mesa de mármore, em uma sala VIP diante de um chefe da máfia, e ela não tivesse mais nada para se cobrir. Por que você me investigou? Ara perguntou, e sua voz saiu mais dura do que ela pretendia. Mas ela não a corrigiu, porque aquela dureza era a única coisa que a impedia de desmoronar. Kelly não respondeu imediatamente. Ele virou a fotografia em preto e branco na mesa e a empurrou em direção a ela. Ara olhou para baixo. Era uma foto antiga, a borda amarelada, um canto ligeiramente enrolado. Nela, um jovem e uma jovem estavam em frente a um pequeno restaurante em uma rua estreita de pedra. O homem usava uma camisa branca de mangas enroladas, cabelo escuro, um sorriso largo, e olhava para a mulher ao seu lado como se o mundo inteiro contivesse apenas uma pessoa. A mulher tinha cabelo castanho preso em um lenço, farinha no avental, e estava rindo. Ara reconheceu o riso antes de reconhecer o rosto, porque era o mesmo sorriso que ela vira todos os dias nos primeiros 25 anos de sua vida. Margaret, Ara sussurrou. E meu avô, disse Cale. Salvatore Marchetti, Palermo, Sicília, 43 anos atrás. Ara não conseguia tirar os olhos da fotografia. Margaret era tão jovem que ela quase não a reconheceu. Mas aqueles olhos, aquela inclinação da cabeça quando ria, a maneira como uma mão repousava no avental, tudo era ela. E Ara sentiu o peito apertar porque Margaret nunca lhe contara sobre o homem naquela foto. Nem uma vez. Eles estavam apaixonados, disse Carl. E agora sua voz não era a de um chefe da máfia. Era a voz de um neto sentado ao lado da cama de um homem moribundo, ouvindo a última história que ele contaria. Salvatore e Margaret. Meu avô cozinhava. Sua avó cozinhava. Eles se conheceram na cozinha do restaurante da família Marchetti, em Palermo. Mas a família Marchetti não aceitou. Margaret era filha de uma cozinheira contratada, não do sangue Marchetti, não era digna. Eles o proibiram. E uma noite sua avó foi embora, veio para a América sem se despedir. Cale olhou pela janela. Meu avô construiu o Império Marchetti do nada depois daquela noite. Tudo o que ele tinha, tudo o que eu herdei, começou na noite em que ele a perdeu. Mas ele nunca parou de procurar. Ele morreu em uma cama de hospital há 7 anos, sua mão segurando a minha, e a última palavra que ele disse foi o nome dela. Cale se virou para Ara. Eu herdei esse último desejo, encontrar Margaret. Mas quando meus homens encontraram o endereço no Queens, sua avó já estava morta há 2 anos. Eu cheguei tarde demais. Meus homens recuperaram uma pequena caixa de madeira da mesa de cabeceira dela naquele apartamento do Queens.
acrescentou Cale, sua voz pesada. Era a única coisa que ela mantinha trancada até o fim. Ara olhou para a fotografia e olhou para Cale e entendeu que a tigela de bisque da noite anterior não havia sido apenas uma tigela de sopa. Tinha sido uma porta entre dois mundos que Margaret mantivera trancada por 43 anos. Eu tenho uma proposta, disse Cale, sua voz voltando ao ritmo frio do homem que governava pelo medo. Raphael Thorne me humilhou ontem à noite. Ele é o chefe de cozinha do meu restaurante e não conseguiu cozinhar o prato que pedi. Depois se escondeu na sala de descanso como um rato. Eu quero uma competição de culinária. 4 rodadas, 4 pratos. Você contra Raphael, na frente de parceiros, jurados e câmeras. E se eu ganhar? Perguntou Ara. Eu pago todas as contas do hospital de Josie. Eu lido com Damian Cole e a dívida com os Volkov do meu jeito. E você assume o controle da cozinha do Noctis. E se eu perder, você volta para o Queens, para sua vida antiga, e eu não posso te ajudar. Ara olhou para a fotografia em preto e branco na mesa. Margaret sorrindo naquela foto, jovem, bonita e completamente inconsciente de que 43 anos depois, sua neta estaria sentada aqui em uma sala VIP dentro do império que o homem ao seu lado construíra. Por que você está fazendo tudo isso? Ara perguntou. Por Salvatore, por Margaret, ou porque você quer um novo chefe? Cale ficou em silêncio por um momento. Então ele falou baixo e devagar. E Ara ouviu em sua voz algo que nunca esperou ouvir do chefe da máfia mais frio de Nova York. Meu avô morreu antes de poder se desculpar com sua avó. Ele a amou por toda a vida, mas ele deixou sua família separá-los e carregou esse arrependimento para o túmulo. Eu herdei tudo o que ele tinha, todo o dinheiro, poder, império e o arrependimento também. Ele fez uma pausa. Eu não quero viver com esse tipo de dívida. Ara olhou para suas mãos, mãos de entregadora, mãos de lavadora de pratos, mãos que haviam cozinhado aquela tigela de bisque na noite anterior. Mãos que Margaret uma vez segurou e colocou sobre o primeiro tomate ao ensiná-la que cozinhar começa com sentir, não com medir. Ela pensou em Josie, na conta do hospital, em Damian e nas cartas do advogado, no estúdio com a geladeira vazia e os desenhos de giz de cera na parede. Então ela olhou de volta para Cale Marchetti, o chefe da máfia sentado à sua frente, com a fotografia de seus avós na mesa entre eles, e ela disse, eu aceito. Cale deu a ela 3 noites para se preparar. Das 10 da noite, quando o Noctis fechava, até as 4 da manhã, quando o turno da limpeza começava. A cozinha de $2 milhões com 2 estrelas Michelin se tornou o campo de treinamento de uma entregadora de comida. Na primeira noite, Ara ficou sozinha no meio da cozinha do Noctis e quase se virou para trás. Não porque estivesse com medo, mas porque tudo parecia estranho demais. Um fogão a gás de 8 bocas em vez do velho fogão elétrico no Queens. Facas japonesas afiadas por máquina, em vez da faca de chefe lascada que Margaret deixara para trás. Uma câmara frigorífica tão grande quanto seu estúdio inteiro, cheia de ingredientes que ela nunca teve permissão para comprar, muito menos cozinhar. Ela ficou ali com uma mão apoiada no balcão frio de aço inoxidável e pensou na cozinha de Margaret. Onde o balcão era feito de carvalho velho, com marcas de faca. Onde Margaret a ensinou pegando sua mão e colocando-a sobre a borda de uma panela, dizendo, sinta ferver com a mão, não com os ouvidos. Então ela fechou os olhos, respirou fundo e começou a cozinhar. Jude Lawson apareceu às 11 horas daquela primeira noite. Ninguém lhe dissera para vir. Ele ficou na porta da cozinha com a mochila ainda pendurada em um ombro, observando Ara lutar com o forno de convecção que ela nunca usara antes. Então ele largou a mochila, amarrou um avental e disse, deixe-me mostrar este botão. Sem fazer uma única pergunta. Jude não era tão bom quanto Raphael, e ele sabia disso, mas ele conhecia a cozinha do Noctis como um homem conhece o quarto em que cresceu, e ele se tornou o segundo par de mãos de Ara. Aquele que alinhava os ingredientes, vigiava o fogo, provava as coisas e dizia a verdade em vez de dizer o que ela queria ouvir. Bryn Corsetti fora designado por Kay para proteger Ara durante todas aquelas 3 noites. No início, ele ficava do lado de fora da porta da cozinha como uma laje de pedra, os olhos no telefone ou em nada, sem dizer uma palavra a Ara, exceto boa noite, quando ela chegava,
e vá para casa em segurança quando ela saía. Mas na segunda noite, quando Ara estava fazendo arancini e o cheiro de manteiga e alho se espalhou pelo corredor, Bryn entrou na cozinha pela primeira vez. Ele parou ao lado do balcão, inspirou e disse: "Minha irmã também costumava cozinhar assim." Ara olhou para cima. Sua irmã fazia arancini. Não, ela cozinhava terrivelmente mal, disse Bryn. E pela primeira vez, o rosto de pedra do ex-soldado se suavizou. Mas ela sempre cozinhava para mim toda vez que eu voltava para casa de licença. E a cozinha sempre cheirava assim, aconchegante. Bryn não disse mais nada. Ara não perguntou mais nada. Mas a partir daquela noite, Bryn não ficou mais do lado de fora da porta. Ele se sentou em uma cadeira dentro da cozinha, dobrando guardanapos em forma de cisnes, em silêncio, enquanto Ara praticava. Como se aquela presença silenciosa fosse a única maneira que ele conhecia de dizer que estava do lado dela. Enquanto Ara treinava, do outro lado da cidade, Raphael Thorne não dormia. Ele se sentou em sua cobertura no Upper East Side, uma garrafa de vinho meio aberta na mesa, e ligou para Silas Grant à meia-noite. "Encontre tudo sobre essa garota", ele ordenou. "Fraquezas. De quem ela é próxima. Quem a odeia. Encontre algo que eu possa usar." Silas fez o que fazia de melhor, cavar na sujeira. E na manhã do segundo dia, ele encontrou Damon Cole, um telefonema 20 minutos. Damon concordou em cooperar. O preço era simples. Rafael ajudaria a pagar $50.000 da dívida com os Volkov, e em troca, Damian arruinaria Ara de qualquer maneira que pudesse quando a competição acontecesse. Damon não perguntou que tipo de ruína. Ele apenas perguntou quando o dinheiro seria transferido. Na terceira noite, a última antes da competição, Ara estava praticando Paim Perdu à 1 da manhã, quando sentiu outra pessoa na sala. Não era Jude. Ele havia saído à meia-noite. Não era Bryn. Ele estava sentado no corredor do lado de fora. Ela se virou e viu Kayleigh Marchetti sentado no bar escuro no fundo da cozinha, onde havia mais sombra do que luz. Há quanto tempo ele estava sentado ali, ela não sabia. Um copo de uísque estava à sua frente, intocado. "Quantos anos você tinha quando sua avó começou a te ensinar?" Kayleigh perguntou, sua voz baixa, como se estivesse falando consigo mesmo, e Ara apenas estivesse ali por acaso. "Desde o momento em que eu era alta o suficiente para alcançar o fogão", disse Ara, repetindo as palavras de Margaret. 4 anos. Ela colocou uma cadeira ao lado dela para mim. "Meu avô fez o mesmo", disse Kayleigh. "Ele me ensinou a cortar cebolas quando eu tinha 5 anos. Eu chorei porque meus olhos ardiam. Ele disse que chorar estava bem, desde que minhas mãos não parassem." Ara quis sorrir, mas o sorriso não veio, porque ela percebeu algo estranho. Que o chefe da máfia sentado ali nas sombras e ela, a entregadora fritando pão à 1 da manhã, ambos foram criados por 2 pessoas que se amaram e nunca mais se viram. E ambos herdaram as receitas, sem herdar a história por trás delas, até agora. "Minha avó nunca me falou sobre Salvatore", disse Ara suavemente. "Meu avô nunca parou de falar sobre Margaret", respondeu Carly. Eles ficaram em silêncio. A manteiga marrom murmurava na panela, o cheiro de avelã e caramelo se espalhando pela cozinha. E naquele momento, ambos olhavam para o espaço vazio entre eles, como se pudessem ver 2 figuras ali, um homem velho e uma mulher velha. Finalmente na mesma sala, mesmo que fosse tarde demais. Kayleigh se levantou sem tocar no uísque, começou a ir em direção à porta e parou. "Não perca, Ara", disse ele sem se virar. Então ele saiu. Ara o observou até sua sombra desaparecer no corredor e então se virou para a panela de manteiga marrom. Suas mãos tremiam um pouco, não de medo, mas de algo que ela não ousava nomear. Algo que não deveria existir entre ela e aquele homem, e ainda assim existia. Silenciosamente, certamente, como o cheiro de manteiga marrom que enchia toda a sala sem nunca precisar de um convite. Noite da competição. O Noctis estava tão cheio que Bryn teve que dispensar 4 pessoas na porta, mesmo que todas fossem do tipo que estava lá acostumado a ser chamado de senhor em qualquer outro restaurante da cidade. As mesas de jantar haviam sido todas retiradas. Em seu lugar, havia 2 fileiras de cadeiras, formando uma galeria em ambos os lados da sala, com um corredor central levando direto para a cozinha aberta que fora montada em frente ao bar. 2 estações de cozinha estavam lado a lado. Equipamento idêntico, ingredientes básicos idênticos, separados por 3 metros.
À esquerda, Raphael Thorne, com um doimã branco bordado com seu nome, suas facas pessoais em um estojo de couro, de pé, reto como se estivesse posando para a capa de uma revista. À direita, Ara Bennett, com um doimã branco emprestado, um pouco folgado nos ombros, o cabelo bem preso para trás, de pé com as mesmas mãos que apenas 24 horas antes ainda estavam lavando pratos. As câmeras de transmissão ao vivo internas estavam transmitindo diretamente para a rede de parceiros de negócios de Cale. Homens e mulheres sentados por toda a costa leste, assistindo de suas telas particulares, não porque se importassem com comida, mas porque qualquer coisa que Cal e Marquette escolhesse sediar era algo que eles precisavam saber. As cadeiras dos jurados foram colocadas na cabeceira da sala, e Gemma St. Clair estava sentada lá. 50 anos, cabelo prateado curto, óculos de armação dourada, a mulher que escrevia para a revista de culinária mais influente de Nova York, cuja crítica poderia levantar ou matar um restaurante em uma única noite. Ao lado de Gemma sentavam-se dois dos parceiros de negócios de alta sociedade de Cale. Pessoas que Ara não conhecia pelo nome e não precisava conhecer porque estava focada em não deixar seus joelhos tremerem na frente de 200 pessoas. Kelly sentou-se em uma mesa particular atrás dos jurados, um uísque à sua frente, Brin de pé atrás dele. Ele não olhou para Ara quando ela saiu, mas ela sabia que ele estava olhando, porque podia sentir seu olhar na nuca como o calor de um forno. Primeira rodada, anunciou Gemma. Tema, origem. Cada chefe tem 45 minutos. Rafael começou imediatamente, gente. Ele abriu a geladeira em sua estação, pegou um bloco de foie gras, já curado no dia anterior, e começou a enrolar um torchon com a velocidade e precisão de um homem que fizera aquele prato milhares de vezes. Ao mesmo tempo, ele preparou um gel de yuzu com técnica molecular. Agar-agar levado em fervura, depois resfriado e cortado em cubos claros e brilhantes. O cheiro de foie gras selando levemente na panela se espalhou pela sala. Rico, luxuoso, o cheiro do próprio dinheiro. Ara abriu a geladeira em sua estação e pegou arroz frio, mussarela e um recipiente de ragu de carne que ela cozinhara na noite anterior com a receita de Margaret. Arancini. Bolinhos de arroz fritos, a comida de rua siciliana que Margaret fazia todo domingo à tarde na pequena cozinha do Queens. O prato que Josie chamava de bolinhas de queijo e pedia sempre que chorava. Ara moldou o arroz em bolas, colocou o ragu e um cubo de mussarela no centro, passou na farinha, mergulhou no ovo, cobriu com farinha de rosca fina e depois os mergulhou em óleo quente. O chiado subiu imediatamente, o óleo fervendo ao redor dos bolinhos de arroz e formando uma crosta dourada. Ela estava fazendo o molho de tomate para acompanhar quando sua mão parou. Ela provou. Seu rosto mudou. Ela provou de novo. Sal. 3 vezes mais salgado. Ara olhou para o pote de sal em seu balcão. Ela abriu a tampa, derramou um pouco na mão e olhou de perto. Este não era o sal fino que ela usara durante a preparação. Era sal marinho grosso, cristais maiores, muito mais intenso. E alguém o havia trocado enquanto ela não estava prestando atenção. Ela olhou para o outro lado da sala. Silas Grant estava perto da parede, o rosto inexpressivo, mas seus olhos encontraram os dela por uma fração de segundo antes de desviar. E essa fração de segundo foi suficiente para Ara saber. 40 segundos restantes. O molho de tomate estava salgado demais para ser servido. Ara respirou fundo, abriu a geladeira e procurou. Mel. Um pequeno pote na prateleira de baixo. Ela se lembrou de Margaret dizendo uma vez: quando o sal te trai, o mel te salvará. Na época, ela pensou que Margaret estava falando em filosofia, mas agora ela entendia que Margaret queria dizer literalmente. Ela adicionou uma colher de mel ao molho, mexeu rápido e provou novamente. O sal ainda estava lá, mas o mel o envolveu, transformando-o de um sal agudo em uma nota profunda, doce e salgada. O tipo de sabor que um cliente pensaria ter sido deliberado, e não acidental. Ela montou o prato, 3 arancini dourados e brilhantes sobre uma poça de molho de tomate vermelho, manjericão rasgado à mão espalhado por cima. E quando ela colocou o prato diante dos jurados, os arancini ainda estavam tão quentes que o queijo derramou quando Gemma cortou o primeiro, esticando-se em um longo fio de marfim contra o molho vermelho por baixo.
Rafael serviu seu prato. Torchon de foie gras fatiado em pedaços finos e perfeitos. Gel de yuzu transparente ao lado e, por cima, uma pitada de ouro de 24 quilates brilhando sob as luzes. Lindo. Perfeito. Tão frio quanto o homem que o fizera. Gemma provou o foie gras de Rafael primeiro. Ela assentiu lentamente, com respeito genuíno. Tecnicamente impecável, disse ela. Equilibrado, nítido, cada componente exatamente onde pertence. Este é um prato de abertura de nível Michelin de livro. Rafael permitiu-se um sorriso fino. Então Gemma se virou para os arancini. Ela cortou o segundo. O queijo esticando, o rico ragu de carne dentro, a casca crocante quebrando sob sua faca. Ela comeu. Ela fechou os olhos. A sala ficou em silêncio. Quando Gemma os abriu novamente, ela não olhou para Ara. Ela olhou para Rafael. E naquele olhar havia algo quase como um pedido de desculpas. Rafael, disse Gemma, seu prato é perfeito. Não consigo encontrar uma única falha para criticar. Rafael ergueu um pouco o queixo. Mas isto, disse Gemma, apontando para os arancini, e sua voz mudou, mais suave agora, mais lenta, como se estivesse falando de algo maior que comida. Isto não é um prato de abertura, é uma memória. Eu mordo e vejo uma cozinha em que nunca estive, sinto o cheiro de molho de tomate que alguém cozinhou a tarde toda. Ouço risadas de quem nem conheço. Você cozinha para a língua, Rafael, ela cozinha para a alma. Gemma fez uma pausa. Primeira rodada, vencedora, Ara Bennett. A sala se agitou. Rafael pousou a faca no balcão. Gentil, controlado, mas sua mandíbula se travou. Ara pôde ver o pulso batendo em sua têmpora. Ele olhou para Silas no canto da sala. E aquele olhar não dizia, perdemos esta rodada. Aquele olhar dizia, da próxima vez, bata mais forte. Segunda rodada, anunciou Gemma após o intervalo de 15 minutos entre as rodadas. Tema, legado, 45 minutos. Ara foi para sua estação e estendeu a mão para acender o primeiro queimador a gás. Nenhuma chama. Ela girou o botão novamente. Nada. Ela tentou o segundo, o terceiro, o quarto. Apenas o terceiro e o quarto queimadores acenderam. Duas chamas azuis fracas tremendo sob as grades de ferro fundido. 2 de 4, metade da potência. Ara se ajoelhou e olhou sob o fogão. As linhas de gás dos 2 primeiros queimadores haviam sido cortadas. Não era um dano natural, não era um acidente. Alguém usara uma faca ou alicate durante um intervalo de 15 minutos entre as rodadas. Enquanto a equipe limpava os pratos e as luzes da sala estavam diminuídas. Ela se levantou e olhou para a estação de Rafael. Todos os 4 queimadores dele queimavam com uma chama azul uniforme. Ele não olhou para ela. Ele estava fatiando trufa negra com um fatiador especial. As fatias eram tão finas que a luz passava por elas. Totalmente focado, como se o mundo inteiro contivesse apenas ele e aquela trufa. Mas Silas Grant estava perto da entrada da cozinha. E quando Ara olhou em sua direção, ele não se virou desta vez. Ele olhou diretamente para ela, a boca sem sorrir, mas os olhos sorrindo. O olhar de um homem que sabia que acabara de dar um soco e estava esperando para ver a vítima cair. 43 minutos restantes. 2 queimadores. Ara estava no meio de sua estação, o coração batendo rápido, mas suas mãos não tremiam, porque ela havia cozinhado na cozinha do Queens em um fogão elétrico fraco de uma boca e ainda fazia o jantar para Josie todas as noites. E se ela podia cozinhar com quase nada, então ela podia cozinhar com metade de algo. Ela fechou os olhos, pensou. Então os abriu e abandonou o fogão a gás completamente. Ela abriu a geladeira e pegou tomates heirloom, do tipo grande, feio e multicolorido. Margaret sempre dizia que os tomates mais feios são os mais doces. Ela pegou um pão ciabatta de um dia, azeite de oliva extra virgem, manjericão fresco, chalotas e uma garrafa de vinagre de vinho tinto. Panzanella, salada de pão toscana. Não precisava de gás, mas ela precisava tostar o pão. Ela olhou ao redor de sua estação e seus olhos pararam na única coisa que a maioria dos chefes Michelin ignoraria, um conjunto de externo. Os pequenos recipientes de combustível em gel usados para manter a comida aquecida em buffets, já colocados sob uma bandeja de aço no canto da estação. Ela abriu o externo, acendeu uma chama. Uma chama pequena, baixa, azul pálida, o tipo de fogo que ninguém pensa como fogo de cozinha.
Mas Ara fatiou a ciabatta fina, colocou-a diretamente sobre uma pequena grade acima do externo, e a chama de gel lambeu o pão lentamente, pacientemente, dando-lhe uma crosta crocante e dourada que um forno industrial nunca poderia, porque um forno era muito quente, muito rápido, muito apressado. O cheiro de pão lentamente tostado se espalhou. O cheiro de trigo, de crosta levemente carbonizada, de infância. E Jude, na beira da cozinha, respirou fundo e fechou os olhos, porque aquele cheiro o fez pensar em casa, mesmo que ele não quisesse. Ara rasgou o pão tostado em pedaços grandes e rústicos com as mãos, não cortados com uma faca. Porque Margaret costumava dizer que rasgar com a mão criava bordas ásperas o suficiente para absorver melhor o molho. Ela misturou com tomates heirloom cortados em fatias grossas, chalotas finas embebidas em vinagre, azeite de oliva derramado generosamente, sal marinho que desta vez ela provou antes de usar, e manjericão fresco rasgado à mão para que os olhos explodissem no instante em que tocassem a língua. Ela não montou o prato no estilo Michelin. Ela despejou a panzanella em uma tigela de barro rústica que pedira a Jude para trazer do depósito auxiliar. Uma tigela de barro áspera, do tipo que as pessoas na Toscana usavam para almoçar nos campos. E ela regou um último fio de azeite por cima, a superfície captando a luz em um brilho. Ao mesmo tempo, Rafael terminou sua criação. Consomé de carne, tão claro quanto âmbar líquido, a superfície plana e impecável, sem uma única mancha de turbidez. Com fatias finas como papel de trufa negra flutuando no topo como pétalas negras. A técnica para clarificar o consomé exigia uma jangada de clara de ovo mexida lentamente por 30 minutos. E Rafael a executou sem um único erro. Lindo, puro, frio. Gemma provou o consomé primeiro. Ela assentiu lentamente, respeitosamente. Clareza perfeita, sabor profundo, trufa equilibrada, técnica magistral. Então ela se virou para a tigela de panzanella. Ela olhou por um momento para aquela tigela de barro áspera no meio de uma sala de jantar de mármore. E Ara viu o canto da boca de Gemma se mover ligeiramente, não em zombaria, mas naquela pequena expressão que as pessoas fazem quando algo as surpreende genuinamente. Gemma levantou a colher, pegou uma porção generosa. Pão tostado embebido em suco de tomate e azeite, manjericão rasgado, chalota levemente em conserva. Ela comeu, mastigou lentamente e, pela segunda vez naquela noite, fechou os olhos. Você fez isso sem um fogão a gás, disse Gemma quando os abriu novamente. Não como uma pergunta, mas como uma afirmação. Minha avó costumava dizer, respondeu Ara, sua voz baixa, mas firme. Um bom chefe não precisa de fogo, apenas de coração. Na mesa particular, atrás dos jurados, Calais Marquette pousou seu copo de uísque. Ele vira Ara se ajoelhar para inspecionar o fogão no início da rodada. Ele a vira se levantar com o rosto de quem entendia tudo e não dizia nada. E ele vira as duas linhas de gás cortadas. Ele não precisava de mais provas. Ele deu a Bryn um leve aceno de cabeça, tão pequeno que apenas um homem que o seguira por 11 anos teria percebido. E Bryn se moveu, não rapidamente, não de forma conspícua. Ele caminhou ao longo da parede da sala de jantar, até onde Silas estava, colocou uma mão no ombro de Silas e inclinou a cabeça em direção ao corredor particular que levava à saída de emergência. Silas foi com ele. Ninguém na sala percebeu, ninguém ouviu nada. 3 minutos depois, Silas voltou, silencioso, rosto pálido, gravata ligeiramente torta para a esquerda, embora antes estivesse perfeitamente reta. Uma pequena marca vermelha na borda de sua orelha direita que ele limpou rápido demais com um lenço. Ninguém perguntou o que havia acontecido naquele corredor, porque no mundo de Calais Marquette, perguntas não existiam. Apenas consequências. Gemma pousou a colher. Seu consomé é transparente, Rafael, tecnicamente perfeito. Mas esta pançanella, disse ela, tocando levemente a borda da tigela de barro, é o tipo de coisa que o dinheiro não pode comprar. Honestidade. Ela fez uma pausa. Segunda rodada. Vencedora. Ara Bennett. 2-0. Rafael estava em sua estação com as duas mãos apoiadas no balcão. Cabeça ligeiramente curvada, mandíbula cerrada, olhos baixos, mas sem ver nada. Ele estava calculando agora, e o cálculo não tinha mais nada a ver com cozinhar.
Enquanto a sala murmurava e Gemma anotava suas observações, Rafael tirou o telefone do bolso do Dolman, escondeu-o sob o balcão e digitou uma mensagem. Destinatário: Damon Cole. Mensagem é hora. 2 segundos depois, o telefone vibrou. Damon respondeu com uma palavra. Pronto. Terceira rodada, anunciou Gemma. Tema: força. 45 minutos. Rafael não esperou mais um segundo. Ele abriu a geladeira e tirou um bloco de carne que a sala inteira reconheceu antes mesmo de ele colocá-lo na tábua. Porque a teia de marmoreio branco correndo por aquela carne rosa avermelhada só podia pertencer a uma coisa no mundo. Wagyu japonês A5. O tipo de carne que valia mais que o carro de Ara. O tipo de carne onde cada corte tinha que ser exato ao milímetro. Porque desperdiçar uma única fatia significava desperdiçar $400. Rafael pegou sua faca, e para ser justo, quando ele aparou aquele wagyu, parecia mais uma cirurgia do que cozinhar. A lâmina correndo ao longo das veias de gordura sem rasgar um único fio de músculo. Cada fatia caindo na tábua, tão uniforme que poderia ter sido medida por máquina. Ao mesmo tempo, ele pegou um recipiente de molho bordelaise preparado 3 dias antes. Aquela redução de vinho tinto e tutano, cuja preparação sozinha levara mais horas do que todas as 3 rodadas da competição juntas. Ara olhou para a estação de Rafael por um segundo, o suficiente para ver o bloco de wagyu, o suficiente para saber contra que tipo de lâmina ela estava lutando. Então ela se virou para sua própria estação e abriu a geladeira. Ela pegou costela, barata, dura, fibrosa, o tipo de carne que restaurantes finos ignoravam porque precisava de tempo, de paciência, de horas de cozimento lento para o colágeno se quebrar e transformar fibras duras em algo que derretia na língua. Mas Ara não tinha horas. Ela tinha 45 minutos. E ela tinha uma panela de pressão, o único equipamento em sua estação que ninguém havia tocado. Talvez porque Silas não achasse que ela a usaria. Ou talvez porque ele tivesse outra coisa planejada. Ara temperou a costela rapidamente. Sal, pimenta, alho esmagado e a selou em um dos 2 queimadores ainda vivos. A superfície dourando profundamente, o cheiro de Maillard subindo doce e levemente tostado. Ela transferiu a carne para a panela de pressão. Adicionou caldo de carne, um pouco de vinho tinto, ervas e fechou a tampa, girou a válvula de travamento e acendeu o queimador maior. A panela começou a chiar, a pressão aumentando, o vapor sendo liberado em um pulso constante como um batimento cardíaco. Ela se virou para fazer polenta cremosa com queijo enquanto esperava. Aquele fubá ao estilo sulista que Margaret aprendera durante seus anos em Nova Orleans, depois de deixar a Sicília. Milho moído grosso cozido lentamente em leite com queijo cheddar forte até a superfície ondular em ondas cremosas e douradas. 30 minutos se passaram. A costela na panela de pressão já tivera tempo suficiente. Ara se aproximou e agarrou a válvula de liberação para diminuir a pressão. A válvula não se moveu. Ela agarrou com mais força, torceu com mais força. Nada. Jude correu no instante em que viu o rosto dela mudar. Ele agarrou a válvula, usou as 2 mãos, puxou, torceu, empurrou. Não se moveu. Ele olhou mais de perto, inclinando-se para inspecionar o mecanismo de travamento, e seus olhos se arregalaram. Está emperrada, disse Jude em voz alta, sua voz quebrando porque ele acabara de ver o que não queria acreditar. Alguém colou. Tem cola dentro do mecanismo de travamento da válvula. 15 minutos restantes. A carne estava presa dentro de uma panela de aço com pressão suficiente para queimar metade de um rosto se explodisse. Ara olhou para a panela, olhou para o relógio, olhou para a plateia, e ela o viu. Damon Cole sentado na terceira fila de trás, pernas cruzadas, um braço jogado sobre a cadeira ao lado, sorrindo. Aquele sorriso largo e preguiçoso, o sorriso que ela vira centenas de vezes. Toda vez que Damien sabia que havia vencido, toda vez que ele a destruía e sabia que ela não podia fazer nada a respeito. Ara olhou para aquele sorriso por 3 segundos. Então se virou para o fogão. Ela não entrou em pânico, ela não chorou. O que a moveu agora não foi medo, mas uma raiva silenciosa. O tipo de raiva que Margaret costumava chamar de fogo contido. O tipo de fogo que não se alastrava, mas queimava de dentro para fora. Lento, quente e nunca se apagava.
Ela pegou o rolo de massa, o pesado, de carvalho maciço, tão longo quanto seu braço, o que Judy estava usando mais cedo para abrir a massa. "Afaste-se", disse Ara. "Ara, não!" gritou Judy, tropeçando 2 passos para trás. "A pressão interna. Vai explodir." "Cubra os jurados", disse Ara a Judy com uma voz tão calma que era assustadora. Ela não bateu na tampa. Ela estudou a trava da válvula de liberação de perto. A pequena trava de plástico que fora supercolada contra o corpo da válvula. Ela ergueu o rolo de massa, focou na trava emperrada e deu um golpe calculado e afiado para quebrar a cola endurecida sem comprometer a vedação da válvula. O rolo de massa esmagou a trava de plástico, quebrou a camada de cola, a trava se soltou e a válvula de liberação se abriu. O vapor explodiu para cima como uma nascente subterrânea, uma coluna branca rugindo em direção ao teto. O guincho rasgou a sala e a estação inteira desapareceu na névoa. A plateia gritou, cadeiras rasparam. Gemma se levantou de um salto. Bryn se lançou em direção ao fogão. Cale se levantou, uma mão apoiada na mesa. 5 segundos, 10 segundos. O vapor começou a se dissipar, a se afastar, e a forma de Ara emergiu da névoa branca como uma aparição. De pé, reta, cabelo molhado de vapor grudado em mechas no rosto, uma mão ainda segurando o rolo de massa, a outra agarrando a alça da panela de pressão. Ela abriu a tampa. A costela estava lá dentro, escura e brilhante no molho. E quando ela tocou a carne com os pauzinhos, ela deslizou do osso sem a menor resistência, desmanchando, macia como manteiga. Ara montou o prato. Costela sobre uma cama de polenta cremosa dourada. Molho da panela servido ao redor. Um raminho de tomilho fresco por cima. Sem folha de ouro. Sem truques moleculares. Apenas carne, queijo, milho e a história de uma mulher que se recusou a desmoronar. Rafael serviu seu wagyu. Perfeito. As fatias uniformemente rosadas. O marmoreio se dissolvendo na língua. O molho bordelaise brilhando ao lado. Tão bonito que não parecia real. Gemma provou o wagyu. Assentiu. Perfeito, Rafael. Técnica impecável. Este é o pedaço de carne mais bonito que comi o ano todo. Rafael sorriu pela primeira vez naquela noite. Então Gemma se virou para o prato de costela sobre polenta cremosa. Ela cortou um pedaço, a carne tão macia que a faca não precisou de pressão, e caiu na colher com um pouco da polenta cremosa. Ela comeu, mastigou lentamente e pela terceira vez naquela noite, pousou a colher da maneira que Ara começara a reconhecer como um sinal. O sinal de que o que acabara de tocar a língua de Gemma não era comida, mas algo maior que comida. Seu wagyu é perfeito, Rafael, disse Gemma. Não posso discutir com isso. Mas este prato, disse ela, tocando levemente a colher contra a costela, tem gosto de uma mãe segurando seu filho. Não é perfeito, é melhor que perfeito. Tem uma alma. Terceira rodada. Vencedora, Ara Bennett. 3-0. A sala se agitou e aplausos esparsos irromperam, apesar de ser um evento privado para a alta classe. O tipo de sala onde as pessoas não aplaudiam. Ara estava em sua estação, as mãos ainda tremendo um pouco após o golpe na panela de pressão. E ela olhou para Cale. Ele não aplaudiu, ele não acenou, mas ele olhou para ela. E naqueles poços vazios, Ara viu algo se acender, apenas um pouco, como uma vela no fundo de um poço profundo, mas estava lá. Do outro lado da sala, Rafael estava de costas para a plateia, mãos apoiadas no balcão, cabeça baixa, e pegou seu telefone. Ele não mandou mensagem. Ele ligou. Sua voz era tão baixa que apenas o balcão de aço inoxidável à sua frente pôde ouvi-la. Ligue para esse número agora mesmo. Preciso da polícia aqui em 15 minutos. Gemma acabara de anunciar um intervalo de 15 minutos antes da rodada final, quando as portas da frente do Noctis se abriram. Não se abriram normalmente, mas com a força usada por pessoas que acreditavam ter o direito de abrir qualquer porta que quisessem. 2 policiais entraram. Uniformes da polícia de Nova York, azul escuros sob as luzes fracas do Noctis. Cintos de utilidades pesados em suas cinturas. A mão do policial líder repousando perto de seu coldre. A sala de jantar lotada ficou em silêncio imediatamente. Não o silêncio de medo que vinha quando Kaylee entrava,
mas o silêncio de confusão. Porque a polícia aparecer dentro de um restaurante de 2 estrelas Michelin, no meio de um evento privado para a alta classe, não era algo que alguém esperava. Recebemos uma denúncia ao 911 de sequestro de criança, disse o policial líder, sua voz ecoando pela sala, seus olhos se movendo da esquerda para a direita. A vítima é uma menina de 6 anos chamada Josie Bennett, levada do hospital sem autorização há cerca de 1 hora. Ara estava em sua estação, um batedor na mão que acabara de pegar para se preparar para a rodada de sobremesa. E quando ouviu o nome de sua filha da boca do policial, o sangue sumiu de seu rosto tão rápido que Jude, ao seu lado, a viu vacilar e estendeu a mão para ampará-la. Damon Cole se levantou da terceira fila, o rosto contorcido na performance perfeita de um pai enlutado. Ele apontou diretamente para Ara, o dedo tremendo, os olhos arregalados, a voz quebrando exatamente no lugar certo. É ela, Ara Bennett. Ela sequestrou minha filha do hospital. Uma enfermeira me ligou há 1 hora e disse que a criança havia sido levada. Ela é a mãe, mas eu tenho a guarda compartilhada. Ela não tinha o direito de levar minha filha sem me avisar. As câmeras de transmissão ao vivo se viraram para Ara. 200 dos parceiros de negócios de Kaylee, assistindo de telas particulares por toda a costa leste, agora podiam ver seu rosto branco como papel, olhos arregalados. O batedor caindo de sua mão e batendo no chão de barro com um som seco e rachado dentro do silêncio. Não, disse Ara, sua voz fina como papel. Não, minha filha está no hospital. Ela está em seu quarto. Eu não a levei a lugar nenhum. Estive aqui a noite toda. Precisamos que a senhora venha conosco para verificar, disse o segundo policial, caminhando em direção à sua estação. Ara recuou, suas costas batendo no balcão de aço inoxidável, e naquele momento ela sentiu tudo desmoronar. Não a competição, não o restaurante. Josie. Se Damien tivesse levado Josie do hospital, se sua filhinha estivesse em algum lugar lá fora, sem remédios, sem monitores cardíacos, sem enfermeiras, então não havia rodada de sobremesa na terra que importasse mais do que encontrar sua filha. Kaylee Marquette se levantou lentamente. Sua cadeira se moveu para trás sem fazer barulho no tapete grosso. Seu rosto mudou. Não a fratura suave que Ara vira quando ele provou a bisque, mas o exato oposto. Todo o traço de suavidade se fechando de uma vez, como um portão de aço de uma loja sendo baixado. E por trás daquele aço estava o chefe da máfia que toda a costa leste temia. Ele pegou o telefone, mas o primeiro policial já se aproximara de Ara, mais perto do que Cale poderia impedir com um telefonema. Senhora, por favor, venha conosco. Ara olhou para Cale olhou para Ara. E naqueles 3 segundos, ela viu algo nos olhos dele que nunca vira em ninguém antes. Compromisso. O tipo de compromisso que um homem tem quando queimaria a cidade inteira se precisasse para manter sua palavra. Mas 3 segundos não foram suficientes, porque o policial estava estendendo a mão para ela. E Ara estava prestes a ir com eles, e a competição estava prestes a terminar sem uma 4ª rodada. Então uma voz cortou tudo. Pequena, fina, aguda. A voz de uma criança de 6 anos cujo cada fôlego tinha que passar por um coração danificado, e ainda assim era forte o suficiente para atravessar todo o silêncio de mármore do Noctis. Mamãe não me sequestrou. Todas as cabeças se viraram para a porta dos fundos. Uma cadeira de rodas estava sendo empurrada pela multidão, suas rodas fazendo um leve barulho no chão de pedra. Na cadeira sentava-se uma menina pequena, magra, pálida, usando um gorro de malha rosa e uma camisola de hospital. Sua mão esquerda segurando o suporte de soro preso à cadeira e seus olhos grandes como castanhas fixos em sua mãe. Josie. Empurrando a cadeira de rodas estava uma mulher com um uniforme branco de enfermeira, com cerca de 55 anos, de constituição sólida e um rosto esculpido em granito. O tipo de rosto que vem de 30 anos como enfermeira-chefe e que nenhum médico, nenhum paciente, nenhum chefe da máfia na Terra poderia assustar. A equipe médica particular de Kyle havia coordenado o transporte, garantindo que uma UTI móvel estivesse esperando do lado de fora das portas do Noctis. Phoebe Nguyen empurrou a cadeira de rodas direto pelo salão de jantar, entre as 2 fileiras de convidados, diretamente em direção aos policiais, e parou. Eu sou Phoebe Nguyen, enfermeira-chefe da ala pediátrica, disse ela,
Sua voz não alta, mas afiada o suficiente para cortar vidro. Aqui está a criança. Ninguém sequestrou ninguém. Aquele homem ali, disse ela, apontando diretamente para Damien, seu dedo sem tremer nem 1 milímetro, invadiu minha ala há 1 hora e tentou levar esta criança sem autorização por escrito de sua mãe. Quando minha equipe se recusou, ele gritou, ameaçou as pessoas, depois saiu e ligou para o 911 para denunciar o desaparecimento dela. Eu tenho as filmagens de segurança de toda a ala. Tenho testemunhas. E eu trouxe esta criança aqui porque não vou deixar ninguém, polícia ou não, separar esta menina de sua mãe com base nas mentiras de um homem que não pagou uma única conta de hospital para sua própria filha. O salão explodiu em murmúrios. Damien saltou de sua cadeira, olhos procurando uma saída, seu rosto mudando de pânico encenado para o pânico real. Mal entendido. Ele gaguejou, levantando as mãos. Eu me enganei, eu pensei. Fique aí mesmo, senhor, disse o primeiro policial, caminhando em direção a Damien. Damien recuou, derrubou uma cadeira, quase caiu. Eu sou o pai dela, eu tenho direitos. Você tem o direito de permanecer em silêncio, disse o segundo policial, tirando as algemas. Damien foi algemado, mãos para trás. Ele lutou, gritou, fez ameaças, mas a polícia o puxou em direção à porta. Kelly Marquette atravessou o salão. Não rápido, não devagar. Ele caminhou até onde Damien estava sendo segurado, e os policiais não o pararam. Talvez porque soubessem quem ele era. Ou talvez porque a maneira como ele se movia dizia a todos os instintos de sobrevivência em seus corpos para não ficarem em seu caminho. Cale se inclinou perto do ouvido de Damien. Ele falou baixinho. Apenas Damien o ouviu. A partir deste momento, ela e a criança estão sob minha proteção. Se eu vir seu rosto em qualquer lugar a menos de 16 quilômetros delas, mesmo que uma vez, eu não chamo a polícia. Cale fez uma pausa. Eu chamo os coveiros. Damien parou de lutar. Seu rosto ficou mais branco que as paredes do Noctis. Os policiais o arrastaram para a porta. E a última vez que Ara viu seu ex-marido foi quando aquela porta se fechou atrás dele, e o som de seu fechamento, pesado e final, soou como a última página de um livro se fechando em um casamento para sempre. Josie sentou-se na cadeira de rodas olhando para sua mãe e sorriu. Não um sorriso completo, porque ela estava cansada, porque o pequeno coração em seu peito estava trabalhando o dobro apenas para mantê-la de olhos abertos. Mas aquele sorriso era mais brilhante que todas as luzes do Noctis. Faça a sobremesa, mamãe, disse Josie. Faça a favorita da vovó. Ara caiu de joelhos ao lado da cadeira de rodas, envolveu os braços em sua filha e chorou. Não por muito tempo. Ela não tinha tempo para lágrimas longas. Ela enxugou o rosto com as costas da mão, levantou-se, olhou para Rafael, parado sozinho em sua estação com o rosto de um homem que acabara de perder sua última carta, e então se abaixou e pegou o batedor do chão. 5 minutos para servir, disse Ara. 4ª rodada, anunciou Gemma, e sua voz não carregava mais aquela frieza profissional. Havia algo mais suave nela agora, porque nem mesmo a crítica de comida mais dura de Nova York poderia testemunhar o que acabara de acontecer e permanecer intocada. Tema, redenção, 30 minutos. 30 minutos em vez de 45, porque a competição fora interrompida e Gemma queria que terminasse naquela mesma noite. Rafael começou imediatamente. Ele abriu a geladeira e tirou uma esfera de chocolate já moldada em uma forma de silicone. Perfeita, redonda, brilhante como obsidiana. Ele aqueceu creme e chocolate amargo 70% em uma ganache lisa, preparou espuma de kirsch em um sifão, e na extremidade de sua estação, uma tigela de gelo seco soltava fumaça branca e fria. O tipo de fumaça que, quando derramada sobre um prato, criava o efeito teatral que fazia o público suspirar. Técnica molecular, desconstruída, cada componente separado e remontado em uma nova ordem. Lindo, impressionante e completamente sem alma. Ara não olhou para a estação de Rafael. Ela foi até sua geladeira, abriu e pegou um pão brioche. Não brioche fresco. Brioche de um dia, a crosta um pouco seca, o miolo ainda macio, mas não mais novo. O tipo de pão que um restaurante Michelin jogaria no lixo todas as manhãs.
Rafael olhou para o outro lado e pela primeira vez naquela noite riu alto sem se preocupar em esconder. Uma risada aguda e fria que ecoou pela cozinha aberta. Ela está servindo torrada, disse ele alto o suficiente para a primeira fila ouvir. Algumas risadas baixas surgiram da plateia. Ara não reagiu. Ela cortou o brioche em fatias de 2 dedos de espessura e preparou o creme. Ovos batidos com açúcar mascavo, favas de baunilha raspadas diretamente da vagem. E o ingrediente final, algo que ela tirou do bolso da jaqueta de entrega, ainda pendurada na beirada da cozinha. Um pequeno pacote de café de chicória que ela trouxera de casa. Café de chicória. A mistura barata de raiz de chicória torrada e café que as pessoas em Nova Orleans bebiam desde a Guerra Civil, quando o café de verdade era muito caro. A mesma coisa que Margaret bebia todas as manhãs no apartamento do Queens. Seu cheiro enchendo todo o lugar quando Ara era pequena. O cheiro da manhã. O cheiro de segurança. O cheiro de Margaret parada junto ao fogão sob a luz do sol que entrava pela janela leste. Ara misturou o café de chicória no creme. E no momento em que o bateu, a fragrância subiu. Jude sentiu e se virou. Bryn, parado junto à porta, inspirou profundamente. Phoebe Nguyen, sentada ao lado da cadeira de rodas de Josie, sorriu levemente, porque reconheceu o cheiro do café barato de hospital que bebia em todos os turnos noturnos. Não era luxuoso, não era Michelin, mas era real. E naquela sala de jantar, cheia de velas de cera de abelha e perfumes de $1000, aquela realidade cortou tudo como uma faca quente na manteiga. Ara mergulhou cada fatia de brioche no creme de chicória até que o pão estivesse encharcado, mas não desmanchado. Aquela linha exata que Margaret a ensinara pressionando um dedo no pão e dizendo: quando ceder, mas não afundar, tire. Então ela colocou uma frigideira de ferro fundido no fogão e adicionou manteiga. A manteiga derreteu, espumou branca. Então a espuma baixou e a manteiga começou a mudar de cor, de dourado pálido para âmbar, para marrom profundo. E o cheiro mudou com ela, de rico para doce, para algo mais complexo, com notas de nozes, caramelizado. O cheiro de manteiga marrom que Kaylee sentara no escuro e respirara à tarde da noite, 3 dias antes, enquanto Ara praticava. Ela colocou o brioche na manteiga marrom, o chiado subiu imediatamente, o pão encontrando a manteiga quente e começando a dourar, depois mais fundo, depois mais escuro, até que a crosta externa se tornasse caramelizada, e o aroma que subia dela fez Gemma St. Clair, a mulher que comera em todos os restaurantes de 3 estrelas Michelin do mundo, inclinar-se em sua cadeira sem perceber. Ara montou o prato. Uma fatia de pão perdido, dourado com caramelo, colocado no centro de um prato branco. Uma colher de sorvete de leitelho caseiro por cima, frio e pálido, já começando a derreter com o calor do pão e do molho de praliné quente. Açúcar mascavo caramelizado com nozes pecan torradas, derramado em um círculo fino e brilhante ao redor. Sem névoa de gelo seco, sem esfera de chocolate, sem técnica molecular. Apenas pão velho, manteiga marrom, café barato e o amor de uma mulher siciliana que morreu no Queens antes de poder contar à neta por que havia deixado sua terra natal. Rafael serviu seu prato primeiro. A esfera de chocolate preto brilhante estava em um prato de ardósia. Fumaça de gelo seco se enrolando ao redor em um efeito de nuvem, e dentro havia espuma de kirsch branca e gel de cereja escura. Quando a colher tocou a casca, ela se quebrou perfeitamente. O chocolate caindo em cacos como pétalas, a espuma de creme derramando. A sala suspirou. Lindo, impressionante, frio. Gemma provou, assentiu. Técnica soberba, nenhum erro. Então, o prato de pain perdu de Ara foi colocado diante dos jurados. Gemma olhou para ele. Uma fatia de pão frito, uma colher de sorvete, uma poça de molho de praliné. Tão simples que parecia quase desafiador. Gemma cortou um pedaço. Crocante por fora, macio e encharcado por dentro com creme de chicória. O sorvete de leitelho derretendo no molho de praliné quente. Ela comeu, mastigou lentamente e desta vez não fechou os olhos. Ela os manteve abertos e olhou diretamente para Ara. E Ara viu as bordas dos olhos de Gemma ficarem vermelhas. Mas não foi Gemma quem falou. Kaylee Marquette provou.
Ele estava em silêncio desde que Damien fora arrastado para fora, sentado em sua mesa particular com um uísque que não tocara. E quando a equipe colocou o Pain Perdue à sua frente, ele olhou para ele por mais tempo do que olhara para qualquer prato a noite toda. Ele cortou um pedaço, comeu e não disse nada por 1 minuto inteiro, 60 segundos inteiros, que a sala contou respiração por respiração. Então Cale levantou os olhos, não para Gemma, não para Ara, mas para a placa montada na parede acima do bar. 4 letras em aço banhado a preto, brilhando fracamente. Noctis. Tire isso, disse Cale. Silas, parado no canto da sala com o rosto ainda pálido do corredor escuro de mais cedo, gaguejou. Senhor? Este não é mais o Noctis. Cale se levantou. Ele olhou para Rafael. Seu chocolate é frio, Rafael. Não tem coração. É perfeito por todos os padrões e não toca em nada dentro de mim. Então ele se virou para o prato de Pain Perdue. Mas isto, disse ele, e sua voz mudou. O tipo de mudança que apenas as pessoas que o ouviram falar por tempo suficiente notariam. Mais suave agora, mais lenta, como se as próximas palavras viessem de um lugar mais profundo que sua garganta. Isto é redenção. Ele se virou para as câmeras de transmissão ao vivo. A vencedora e a nova chefe executiva deste restaurante é Ara Bennett. O salão explodiu. Desta vez os aplausos não foram esparsos, mas estrondosos. Cadeiras empurradas para trás, pessoas se levantando, e Josie, em sua cadeira de rodas, soltou um grito de alegria na voz clara e brilhante de uma menina de 6 anos que toda a sala ouviu. Jude estava no canto da cozinha, uma mão sobre a boca, chorando sem nem saber quando começara. Rafael arrancou o avental do pescoço e o jogou no chão de mármore. Você está entregando um restaurante de $1 bilhão para uma entregadora. Ele rugiu. Cale não olhou para Rafael. Ele falou com a calma de um homem lendo a previsão do tempo. Você não está demitido por perder, Rafael. Você está demitido por trapacear. O sal, as linhas de gás, a panela de pressão. Eu sei de tudo. Ele se virou para Bryn. Reviste os bolsos dele na saída e reviste Silas também. Bryn assentiu e deu um passo à frente, e os 2 homens que um dia governaram a cozinha do Noctis foram conduzidos em direção à porta na frente de 200 convidados da alta sociedade, na frente das câmeras de transmissão ao vivo e na frente de uma menina de 6 anos em uma cadeira de rodas batendo palmas. 6 meses depois, a placa de aço banhado a preto com as 4 letras Noctis havia sumido. Em seu antigo lugar na parede, onde antes refletia a luz fria do restaurante mais poderoso de Manhattan, agora pendia uma placa de carvalho cor de mel, esculpida à mão, simples, sem neon, sem banho de ouro, apenas um nome: Margaret. Uma fila de pessoas se estendia pela calçada de Tribeca e virava a esquina todas as noites. Não porque o restaurante tivesse estrelas Michelin, porque não tinha mais. Ara devolvera as estrelas na 2ª semana após assumir a cozinha. Mas porque as pessoas vinham para comer algo que nenhum outro restaurante em Nova York servia: comida com alma. O menu era escrito em um quadro negro pendurado na parede, mudando toda semana com a estação e com o humor da chefe. Mas sempre havia 4 pratos fixos da competição que mudara sua vida. Arancine crocantes com queijo que estica, panzanella de tomate heirloom, costela refogada macia sobre polenta cremosa com queijo e Pain Perdue de chicória com manteiga marrom, sorvete de leitelho e molho de praliné. Sem foie gras, sem pó de ouro, sem gelo seco. Nada no menu custava mais de $30. Porque Ara dizia que se Margaret soubesse que sua neta estava vendendo um prato de comida por $300, ela voltaria dos mortos só para lhe dar um tapa na cabeça. Josie fez sua cirurgia com sucesso na 3ª semana após a competição. A operação durou 7 horas e Ara ficou sentada do lado de fora da sala de cirurgia sozinha por todas as 7 horas. Até que Bryn apareceu na 4ª hora, sem que ninguém lhe dissesse para vir, colocou uma xícara de café quente ao lado de Ara e pegou a cadeira em frente a ela, sentando-se ali sem dizer uma palavra pelas 3 horas restantes. Porque a presença silenciosa era a única linguagem que Bryn conhecia para dizer "estou aqui". Josie se recuperou mais rápido do que os médicos esperavam, e 6 meses após a cirurgia, ela corria pela cozinha do Margaret depois da escola todas as tardes.
Cabelo castanho cacheado preso no alto com o mesmo elástico que sua mãe usava. Um mini avental empoeirado de farinha até a cintura. Mãos pequenas amassando massa de pizza ao lado de Jude, enquanto ela lhe contava sobre a escola, com a voz tagarela e incessante que só um coração curado poderia ter. Na parede da cozinha, ao lado da prateleira de especiarias, pendia um desenho de giz de cera. Josie o desenhara. A imagem mostrava duas pessoas lado a lado em frente a um pequeno restaurante. Um homem velho de cabelo preto e camisa branca e uma mulher velha com um lenço amarrado no cabelo segurando uma colher de pau. Josie nunca conhecera Salvatore Marchetti ou Margaret quando Margaret era jovem, mas ela os desenhou a partir da fotografia em preto e branco que Cale lhe dera. E no desenho de giz de cera feito por uma criança de 6 anos, os dois estavam rindo um ao lado do outro, como se nunca tivessem sido separados. Jude Lawson era oficialmente o subchefe, declarado em papel branco com tinta preta, levando a assinatura de Kelly Marchetti. Um documento que Jude emoldurou e pendurou dentro de seu armário no vestiário. Ele chegava primeiro e saía por último. E todas as noites, antes de sair da cozinha, ele polia os balcões de aço inoxidável até que refletissem seu rosto, porque ele dizia que era assim que agradecia a Ara por lhe mostrar que cozinhar não era guerra. Era amor. Bryn Corsetti ainda guardava a porta do Margaret's todas as noites, mas o Bryn de 6 meses depois era diferente do Bryn de 6 meses antes. Ele sorria mais, não muito, mas o suficiente para que a equipe não o temesse mais. Todas as tardes, quando Josie chegava depois da escola, Bryn se sentava na mesa da equipe perto da porta e a ensinava a dobrar guardanapos em forma de animais, cisnes, coelhos, elefantes. E Josie gritava de alegria toda vez que terminava um. E se alguém olhasse de perto, veria os olhos de Bryn se suavizarem da maneira que apenas um homem que perdeu uma irmã se suaviza ao ver uma criança rir. Damon Cole estava em uma prisão federal por apresentar um relatório falso à polícia, tentar violar uma ordem de custódia e ameaçar a equipe médica. A dívida de $150 mil com a família Volkov fora resolvida de uma maneira que ninguém conhecia os detalhes, exceto Kelly Marchetti e Bryn Corsetti. E quando as pessoas perguntavam, Kelly apenas dizia, Volkov e eu tivemos uma conversa. E ninguém perguntava mais, porque a maneira como Kelly dizia a palavra conversa fazia as pessoas entenderem que acontecera no tipo de sala sem câmeras. Kelly Marchetti vinha ao Margaret's todas as noites, não com uma comitiva, não com parceiros de negócios, não com um motivo. Ele vinha sozinho, sentava-se na mesa 4, junto à janela, uma tigela de bisque siciliana à sua frente, um jornal aberto, e ficava lá até o restaurante fechar. Ninguém se sentava na mesa 4, exceto ele. Ninguém precisava ser informado de que aquela era a mesa de Cale. E todas as noites, quando o último cliente saía, quando a equipe limpava as mesas e Jude desligava o fogão, Ara tirava o avental, levava 2 xícaras de café de chicória para o salão e se sentava em frente a ele na mesa 4. Eles falavam sobre Margaret, sobre Salvatore, sobre Josie e a escola e o mais novo desenho de giz de cera. Sobre Nova York e a chuva e os restaurantes que fecharam e os que abririam. Sobre nada, sobre tudo. Sem pressa, sem promessas, sem definição. Apenas 2 pessoas sentadas uma em frente à outra na mesa 4, conversando sob a luz fraca do Margaret Barrett, enquanto a cidade do lado de fora do vidro gradualmente se aquietava. Então, uma noite, Cale colocou uma pequena caixa na mesa, de madeira velha. A madeira escurecida pelo tempo, as dobradiças de latão verdes com a idade. Ara a abriu. Dentro havia uma folha de papel dobrada, amarelada, as bordas ligeiramente rasgadas. Ela a desdobrou. Uma receita manuscrita, a caligrafia de Margaret. Ara a reconheceu instantaneamente. A escrita inclinada que ela lera em centenas de pequenos bilhetes colados pela cozinha no Queens por 25 anos. A receita da bisque de lagosta, estilo siciliano. Mas no final da página, abaixo da última linha da receita, Margaret havia adicionado mais uma linha com uma tinta diferente. Azul em vez de preta, como se a tivesse escrito mais tarde, talvez muitos anos depois, talvez antes de morrer. A caligrafia mais trêmula agora, mas ainda inclinada, ainda bonita. Para Salvatore,
O homem para quem não fui corajosa o suficiente para ficar. Perdoe-me. Ahra leu aquela linha, leu novamente. E sua mão soltou o papel porque seus olhos se encheram de lágrimas e seu peito apertou. Porque Margaret guardara esse segredo por 43 anos. Cozinhara essa receita todos os dias, sem dizer a ninguém que cada tigela de bisque que ela fazia era uma carta de amor para o homem que deixara para trás. E sua neta comera centenas daquelas tigelas, sem saber que estava provando a saudade de sua avó. As lágrimas de Ara caíram na mesa de carvalho. Ela não as enxugou porque não conseguia. E Kayleigh Marquette, o chefe da máfia mais frio de Nova York, o homem que queimara restaurantes e ameaçara matar homens, e construíra um império com sangue e silêncio, estendeu a mão e a colocou sobre a dela. Ele não a segurou, não a apertou, apenas a pousou ali levemente e a deixou lá. A primeira vez que ele a tocara, Ahra não afastou a mão. Mesa 4, Margaret, Tribeca, Manhattan. Do lado de fora do vidro, Nova York à noite cintilava e brilhava. E dentro, duas pessoas sentadas, uma em frente à outra, mão tocando mão, com a receita manuscrita de uma mulher siciliana morta e a fotografia em preto e branco de dois amantes que nunca encontraram o caminho de volta um para o outro, deitadas entre eles. Duas pessoas cujos avós nunca tiveram permissão para ficar juntos, finalmente acabaram na mesma mesa. A mesa 4 foi mantida reservada para sempre. E foi assim que uma tigela de sopa de uma receita de $3 fez o chefe da máfia mais implacável de Nova York encontrar seu coração novamente. E essa é a história de Ara Bennett, a entregadora que provou que a verdadeira força não vem de dinheiro, poder ou títulos, mas do coração. Da resiliência de uma mãe, do legado de uma avó e de um amor que nem 43 anos de separação puderam apagar. O que você acha? Kayleigh estava certo em entregar o restaurante para Ara? Ou essa decisão foi um risco muito grande? E na vida real, você já se sentiu subestimado? Como se as pessoas olhassem para você e decidissem que você não era bom o suficiente, não era digno o suficiente, assim como fizeram com Ara. Eu quero ouvir a sua história, os sentimentos que vivem no fundo do seu coração, porque cada comentário que você deixa é a maior fonte de incentivo para continuarmos trazendo histórias como esta todos os dias. Se esta história te tocou, nem que seja um pouquinho, por favor, deixe o seu like. Compartilhe este vídeo com alguém que você acredita que precisa ouvi-lo esta noite. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhuma história. Desejo a cada um de vocês que está assistindo a este vídeo muita saúde, uma vida alegre e paz em todos os dias que virão. Obrigado por estar aqui conosco. Adeus por enquanto e vejo você no próximo vídeo.